Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo de Deus, visita agora este momento de oração, ilumina este lugar e cobre esta casa com a tua presença. Que toda distração se afaste, que toda inquietação se silencie e que a tua paz comece a tomar conta deste ambiente. Ó glorioso São Bento, servo fiel de Deus, homem de oração profunda e autoridade espiritual, neste momento invocamos a tua poderosa intercessão. Tu que recebeste de Deus a graça de combater as forças do mal e proteger aqueles que confiam no poder da cruz, estende agora a tua mão sobre este lar e sobre todos que participam desta oração. Há batalhas que não são vistas pelos olhos humanos. Muitas vezes, o peso espiritual entra silenciosamente na casa, trazendo conflitos sem motivo, noites inquietas, pensamentos perturbadores e uma sensação de opressão que parece não ter explicação. Há momentos em que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Portas se fecham, a paz desaparece e o ambiente parece carregado. Mas hoje nós nos colocamos diante de Deus com fé. Porque quando a cruz de Cristo é levantada, nenhuma maldição permanece. Quando a presença do Senhor entra em um lugar, toda a influência das trevas perde a força. E por isso, nesta oração, pedimos que a poderosa intercessão de São Bento, juntamente com o sinal sagrado de sua medalha, comece agora a agir espiritualmente neste ambiente. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Que nenhuma força contrária tenha autoridade sobre este lar, e que tudo aquilo que tenta operar em segredo contra a paz desta casa seja agora confrontado pela luz de Deus. Ó São Bento, protetor contra os ataques espirituais, entra conosco nesta oração e apresenta diante do Senhor cada necessidade, cada luta e cada área desta casa que precisa da libertação divina. Hoje começamos um tempo de restauração espiritual neste lar. Ó glorioso São Bento, poderoso intercessor diante de Deus, neste momento levantamos espiritualmente o sinal sagrado da tua medalha sobre esta casa, sobre esta família e sobre todos aqueles que estão unidos nesta oração. A tua medalha, marcada pela cruz de Cristo e pelas palavras de libertação, sempre foi reconhecida como um sinal de proteção contra todo o mal. Não é um objeto comum, mas um símbolo da vitória de Jesus sobre as forças das trevas. Por isso agora proclamamos com fé as palavras que ecoam através dos séculos e que continuam libertando aqueles que confiam em Deus. Cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó São Bento, que este sinal sagrado seja agora levantado espiritualmente dentro desta casa. Que toda maldição lançada contra este lar seja quebrada. Que toda palavra negativa pronunciada contra esta família perca completamente a sua força. Que todo o peso espiritual que tentou se instalar neste ambiente seja removido pelo poder da cruz de Cristo. Se houve inveja lançada contra esta casa, que ela seja desfeita. Se houve ataques espirituais silenciosos, que eles sejam agora interrompidos. Se houve qualquer influência maligna tentando trazer divisão, medo ou opressão, que ela seja expulsa agora pela autoridade de Jesus. Ó São Bento, coloca espiritualmente tua medalha nas portas desta casa, nas janelas, nos quartos e em cada ambiente deste lar. Que todo lugar seja marcado pela presença de Deus. Que a paz comece a voltar. Que o ambiente espiritual seja purificado. E que toda influência das trevas seja obrigada a recuar diante da luz divina. Se você crê na proteção de Deus através da intercessão de São Bento, escreva agora nos comentários: São Bento, protege minha casa.
Essa declaração de fé fortalece esta oração e une todos que estão participando deste momento diante de Deus. Ó poderoso São Bento, servo fiel do Deus Altíssimo, neste momento, nós continuamos esta oração, levantando espiritualmente o sinal da cruz que está gravado na tua medalha. Sabemos que muitas vezes as batalhas espirituais não são percebidas de imediato. Elas começam de forma silenciosa, trazendo inquietação ao coração, conflitos inesperados dentro da família, noites agitadas, pensamentos que não encontram descanso e uma sensação constante de peso dentro da própria casa. Muitas vezes, as pessoas tentam explicar essas situações apenas de forma natural, mas a palavra de Deus nos lembra que também existem lutas espirituais invisíveis. E quando essas influências tentam se aproximar de um lar, a paz desaparece, o ambiente se torna pesado e a alegria começa a se apagar pouco a pouco. Mas hoje, nós levantamos um sinal de proteção sobre esta casa. Ó São Bento, homem que enfrentou as ciladas do inimigo com fé, oração e autoridade espiritual, pedimos agora a tua intercessão diante de Deus. Que todo ataque espiritual que tentou se aproximar deste lar seja interrompido neste momento. Que toda influência de divisão seja desfeita. Que todo espírito de confusão seja afastado. Que todo o peso espiritual que tentou se instalar neste ambiente seja quebrado pelo poder da cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus, que a tua luz comece agora a preencher cada ambiente desta casa. Que os quartos sejam cheios de paz, que a sala seja lugar de harmonia, que a mesa desta família seja lugar de união e não de conflito, e que a presença de Deus comece a restaurar tudo aquilo que parecia perdido. Ó São Bento, coloca a tua proteção espiritual sobre este lar, que nenhuma influência contrária tenha autoridade aqui, que esta casa seja guardada pela presença de Deus, hoje e todos os dias. Onde havia inquietação, que venha a paz. Onde havia peso espiritual, que venha alívio. E onde havia medo, que a confiança em Deus volte a crescer dentro deste lar. Ó glorioso São Bento, homem escolhido por Deus para ser sinal de proteção e libertação para tantos fiéis ao longo da história, continuamos esta oração confiando na força da cruz que está gravada em tua medalha. Muitos lares carregam feridas invisíveis que se acumulam ao longo do tempo. Pequenas discórdias que se transformam em grandes conflitos, preocupações que tiram o sono, momentos em que a paz parece desaparecer sem motivo aparente. Às vezes, tudo parece caminhar bem por um tempo, mas de repente surgem obstáculos inesperados, atrasos, confusões e um peso espiritual difícil de explicar. Ó São Bento, intercede agora diante do Senhor por esta casa. Que toda tentativa de desestabilizar este lar seja agora desfeita pelo poder da cruz de Cristo. Que toda influência de inveja, de divisão ou de perturbação espiritual seja afastada deste ambiente. Que todo ataque silencioso que tentou enfraquecer esta família seja quebrado neste momento pela autoridade de Deus. Senhor Jesus, consagra este lar com tua presença. Que os anjos do Senhor sejam colocados ao redor desta casa como guardiões da paz. Que toda palavra negativa lançada contra esta família perca a sua força. Que toda intenção maligna enviada contra este lar seja anulada pela tua graça. Ó São Bento, coloca espiritualmente tua medalha sobre este lugar. Que cada porta seja protegida, que cada janela seja guardada, que cada ambiente desta casa seja envolvido pela luz divina, que daqui para frente este lar seja conhecido pela paz, pela união e pela presença de Deus. E se esta oração está tocando o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa da proteção de Deus e da intercessão de São Bento em sua casa.
Ó glorioso São Bento, fiel servo de Deus e poderoso defensor contra as ciladas do inimigo, neste momento continuamos esta oração pedindo que a proteção da cruz de Cristo seja firmada definitivamente sobre esta casa. Sabemos que um lar não é apenas um lugar de paredes e móveis. Um lar carrega histórias, sentimentos, memórias e também batalhas espirituais que muitas vezes não são percebidas. Existem momentos em que o coração dos moradores se entristece, em que a paz parece distante e em que a esperança parece enfraquecer diante das dificuldades. Mas hoje nós consagramos este lar a Deus. Ó Senhor, pela intercessão de São Bento, pedimos que Tua presença permaneça constantemente nesta casa, que cada ambiente seja cheio de paz, que cada conversa seja marcada pelo respeito e pela sabedoria, que cada decisão tomada dentro deste lar seja guiada pela Tua luz. Ó São Bento, coloca espiritualmente o sinal da Tua medalha sobre esta família, que nenhuma influência espiritual contrária tenha autoridade aqui, que nenhum espírito de divisão consiga se estabelecer, que nenhuma força que tente trazer medo ou inquietação encontre espaço neste lugar. Senhor Jesus, guarda esta casa durante o dia e durante a noite. Que as madrugadas sejam de descanso verdadeiro, que os pensamentos sejam protegidos pela Tua paz. E que cada pessoa que vive neste lar sinta a segurança de estar debaixo da Tua proteção. Ó São Bento, continua intercedendo por esta família diante do trono de Deus. Que este lar seja cada vez mais um lugar de oração, de comunhão e de confiança na presença do Senhor. E se você deseja continuar recebendo mais orações como esta, inscreva-se agora no canal para permanecer conosco em momentos de fé, proteção espiritual e busca pela presença de Deus. Ó poderoso São Bento, fiel servo do Deus Altíssimo e guardião espiritual contra as forças do mal, continuamos esta oração pedindo que toda influência espiritual contrária que ainda tente agir neste lar seja definitivamente quebrada pelo poder da cruz de Cristo. Muitas vezes existem batalhas que começaram muito antes deste momento. Situações que se arrastam por anos, padrões de conflito que se repetem dentro da família, momentos de desânimo que parecem voltar sem explicação. Há casas que carregam histórias difíceis, lembranças dolorosas ou ciclos que parecem nunca se encerrar. Mas diante de Deus, nenhum ciclo precisa permanecer. Ó Senhor Jesus, pela intercessão de São Bento, pedimos agora que toda raiz espiritual de maldição seja removida deste lar. Se houve palavras lançadas contra esta casa no passado, que elas percam completamente a sua força. Se houve inveja direcionada contra esta família, que ela seja desfeita pela Tua graça. Se houve ataques espirituais silenciosos, tentando enfraquecer este ambiente, que eles sejam agora interrompidos pela autoridade do Teu nome. Ó glorioso São Bento, levanta novamente o sinal da cruz sobre esta casa. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Que nenhuma força contrária tenha autoridade neste lugar. Que todo espírito de medo, de inquietação ou de divisão seja afastado agora pela presença de Deus. Senhor, purifica este lar. Que cada ambiente seja visitado pela Tua paz. Que cada coração seja renovado pela Tua presença. E que tudo aquilo que tentou trazer peso espiritual para esta casa seja agora transformado em testemunho da Tua proteção. Ó São Bento, continua caminhando espiritualmente por este lar. Que a Tua intercessão permaneça firme diante de Deus, guardando esta casa contra todo ataque espiritual e fortalecendo esta família na fé. Ó glorioso São Bento, servo fiel de Deus e poderoso defensor contra as forças do mal, chegamos ao final desta oração, colocando este lar completamente sob a proteção do Senhor. Que a cruz de Cristo permaneça levantada espiritualmente sobre esta casa.
Que o sinal sagrado da tua medalha continue sendo um símbolo de libertação, proteção e paz para todos que vivem neste lugar. Ó Senhor Deus, nós te pedimos que este lar seja guardado pela tua presença. Que os anjos do Senhor estejam posicionados ao redor desta casa, protegendo cada porta, cada janela e cada ambiente. Que nenhuma influência contrária encontre espaço aqui. Que nenhuma maldição tenha força para permanecer. Que nenhum ataque espiritual consiga ultrapassar os limites da proteção divina. Ó São Bento, continua intercedendo por esta família diante do trono de Deus. Que esta casa seja conhecida pela paz que habita dentro dela. Que a presença do Senhor seja sentida em cada conversa, em cada decisão e em cada momento vivido neste lar. Que as noites sejam de descanso, que os dias sejam de esperança e que cada coração que habita aqui seja fortalecido pela fé. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo, porque isso ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que também precisam da proteção de Deus. Compartilhe com alguém que precisa da intercessão de São Bento em sua casa. E escreva nos comentários: São Bento protege meu lar. Se você deseja continuar recebendo orações fortes como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos momentos de oração. E que a paz de Deus permaneça sobre sua casa. Que a cruz de Cristo seja a sua luz. Que São Bento caminhe espiritualmente ao redor deste lar. E que nenhuma força contrária tenha autoridade sobre você e sua família. Fique na paz de Deus. Amém.